Olá, tudo bem? Boa tarde. Estamos iniciando aqui pela Módulo FM mais uma edição do Módulo Saúde. E a partir de agora você me acompanha através aí do seu radinho tradicional, Módulo FM 96,1. Obrigado a você pela sua audiência, seu carinho de sempre aqui na Módulo FM. E também aproveito e agradeço aí a audiência, você que acompanha a partir de agora nas plataformas digitais, ao vivo nesse momento, no Facebook e também através do YouTube. E nessa edição eu tenho o prazer de receber novamente aqui na Rádio Módulo FM o Dr. Marcelo Almeida, neurocirurgião, e pela primeira vez, trazendo aqui também a participação da Mariana Seabra, clínica intensivista, que vai participar conosco aqui no Módulo Saúde desta quinta-feira. Dr. Marcelo, seja novamente bem-vindo aqui à Módulo FM. Sempre um prazer trazer a sua participação conosco aqui nesse quadro aqui. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Johnny. O prazer é todo meu, poder estar conversando um pouquinho com vocês, a gente discutir vários temas aqui, né? E essa informação é muito importante, porque informação é poder, né? Se a gente entende o que está acontecendo com a gente, se a gente busca essa melhora de conhecimento, também é importante para poder tratar, né? Muito bem, recebendo aqui, como eu já destaquei pela primeira vez, a doutora Mariana Seabra. Tudo bem, doutora Mariana? Seja bem-vinda, né? Espero que seja a primeira de outras vezes aqui conosco aqui nesse quadro aqui, que é dedicado à saúde, que é o Módulo Saúde. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E o tema, que a gente vai tratar aqui com o Dr. Marcelo, com a doutora Mariana, é a importância, da avaliação multidisciplinar e tratamento da dor. Doutor Marcelo, qual a importância, então, da avaliação multidisciplinar no tratamento, de pacientes com dores crônicas? Bom, Jânio, quando a gente fala em questão de dor crônica, nós estamos falando numa epidemia global, né? Assim, o mundo, a gente tem uma incidência muito alta de pacientes que convivem diariamente com dor, são dores que muitas vezes não resolvem com medicação e muitas vezes demandam uma avaliação bem mais estruturada a respeito delas, certo? Quando a gente pensa em dor, a gente tem que pensar num leque grande de patologias. A gente tem, desde quando você bate a perna numa quina e machuca, que você tem uma dor aguda ali, como você tem aquela dor crônica, uma dor pélvica, uma dor de coluna lombar, uma dor de coluna cervical, que vai se arrastar ao longo dos anos, né? E quando a gente fala em dor crônica, o estímulo nociceptivo, o estímulo doloroso, ele causa uma mudança no sistema nervoso do indivíduo, tá? Então, quando a gente pensa nesses pacientes, são pacientes que às vezes têm uma sensibilização maior em relação à dor e que demandam não só uma medicação, não só um procedimento cirúrgico, muitas vezes eles vão demandar medicação, procedimento cirúrgico, a terapia, o acompanhamento com um psicólogo, um psiquiatra. Então, essa avaliação multidisciplinar que a gente está propondo em relação à questão da dor é no sentido da gente conseguir realmente ter bons resultados para a dor crônica, que não é uma patologia simples, igual a dor aguda para tratar, né? Muito bem, agora, doutora Mariana, como a abordagem multidisciplinar beneficia os pacientes que sofrem de dores crônicas e agudas? Eu falo que isso é extremamente importante quando a gente pensa principalmente em terapia intensiva, né? Porque o paciente, ele é um ser biopsicossocial e a experiência de dor, ela é individual, né? Então, o paciente que ele vai ser submetido, a um trauma cirúrgico, é importantíssimo que a gente trate ele de forma agressiva para cessar a dor e prevenir que essa dor se cronifique. Então, é importantíssimo essa abordagem multidisciplinar com mobilização precoce pela fisioterapia, a gente ter o acompanhamento da psicóloga, trazendo os medos do paciente, trabalhando o psicológico desse paciente, para que a gente reabilite ele o quanto antes para devolver para a sociedade. A mesma coisa a dor crônica, a gente precisa de restabelecer a saúde para que ele possa ter as atividades de vida diária devolvidas, eu falo que dor, ela é extremamente importante, e a gente precisa de valorizar essa condição
existe o CID, existe uma sociedade, né, hoje, para tratar deste assunto, que é tão importante, né? Inclusive, existe um médico que é especialista em dor, né? E eu estou me especializando em dor, né? Então, dor é muito importante e, infelizmente, não é uma coisa simples de se tratar e não é só o médico, precisa do apoio multidisciplinar. Doutor Marcelo, como a neurologia, né, ela contribui para a compreensão e manejo das dores crônicas? Bom, então, essa participação, igual a doutora Mariana falou, de outros profissionais é muito importante. E além disso, dentro da própria medicina, a gente tem áreas de conhecimento bem específicas nas quais a gente consegue se aprofundar bastante e essas áreas são importantes na interação para poder tratar melhor o paciente. O paciente com dor crônica, ele vai gerar um circuito neural de reforço dessa dor. Então, muitas vezes, o estímulo que gerou aquela dor, ele não existe mais, mas ao mesmo tempo o circuito neurológico que gera a dor, ele vai manter aquele quadro de dor crônica, certo? Então, vários medicamentos que às vezes a gente usa, são medicamentos que as pessoas às vezes não conhecem a princípio, que são direcionados para tratar outras patologias, mas que ajudam naquele circuito doloroso para parar aquelas crises de dor, igual anticonvulsivantes, né, antidepressivos, outros medicamentos. Então, a participação da neurologia é muito nesse sentido de entender o tipo de dor, da gente pensar o que a gente pode usar para tratar esse tipo de dor. E, no caso, eu como neurocirurgião, a gente atua em procedimentos para dor também, né? Então, a gente tem vários procedimentos para dor. A gente tem procedimentos desde a infiltração facetária para a coluna, no qual a gente usa medicação localizada na coluna para conseguir aliviar aquela dor crônica, até bombas de morfina que podem ser colocadas, implantadas no paciente e elas vão liberando a morfina no espaço epidural para evitar que tenha crise de dor. Hoje em dia a neuroestimulação, a neuromodulação também atua muito nessa parte de dor, então a gente tem um caminho longo a melhorar nesse sentido de poder tratar esses pacientes. Dessa importância de dor, então, que a Mariana falou, por exemplo, em termos de perda de dias de trabalho, você tem lombalgia e cefaleia na cabeceira do que leva a perda de dias de trabalho, né? Então, assim, não afeta só idosos, não afeta só jovens, é uma patologia que afeta toda uma população e com grande perda, né? Tanto para a sociedade como para o indivíduo em si. Agora, doutora Mariana, qual o papel da medicina intensiva, né, nesse manejo da dor em pacientes com condições graves ou até mesmo críticas? O que acontece, né? O paciente, quando ele está grave, quando ele está crítico, ele precisa, né, de algumas invasões. E essas invasões, elas não são indolores, né? Então, por isso que a gente tem várias escalas para a gente quantificar a dor desse paciente. A gente tem que tratar intensivamente essa dor, justamente para prevenir a cronificação dessa dor, né? Exatamente como o Dr. Marcelo explicou, o cérebro, ele vai criando um mecanismo para perpetuar a dor, mesmo não existindo mais uma lesão que você possa comprovar na ressonância, na tomografia, mas não é que não tem nada, não tem. O paciente está sentindo dor, então é tão importante esse tratamento intensivo na prevenção dessa cronificação e dessa nova formação que muitas das vezes o paciente sente dor ao tocar, ou seja, uma coisa que não era para sentir dor começa a ficar doloroso. Doutor Marcelo, quais as principais, no seu campo, né, quais as principais abordagens da neurologia no tratamento da dor crônica? Bom, então assim, a gente está começando esse trabalho nessa tentativa de abordagem multidisciplinar. Em conjunto, né, doutor? Em conjunto, eu e a doutora Mariana, nós vamos estar trabalhando juntos no meu consultório, a gente está atendendo os dois.
a ideia é fazer uma boa avaliação desse paciente, né? A doutora Mariana, nós vamos aplicar as escalas de dor, a gente fazer uma avaliação boa desse paciente, para tentar definir qual tipo de dor que é, certo? E a partir disso, a gente poder definir o melhor tratamento. O tratamento inicial, muitas vezes, é medicação, né? Mudança de estilo de vida, que está relacionado com muito com a questão da dor crônica, né? O sedentarismo, ele contribui demais para você ter episódios de dor, não só para sentir mais dor por conta de sobrepeso e tudo mais, mas os próprios mecanismos neurais de dor, eles são favorecidos no paciente que é sedentário, que não tem uma atividade, às vezes, de lazer também, né? Então, a gente poder trabalhar um pouco nisso. Então, o início é o tratamento medicamentoso, mudança de estilo de vida e definir bem o que está acontecendo com aquele paciente. Então, a nossa ideia de trabalhar em conjunto é nesse sentido, a gente poder abraçar esse paciente de formas de visão diferentes. Além da questão da medicação, da mudança de estilo de vida, da orientação e tudo, a gente trabalha com algumas terapias, que são terapias um pouco mais invasivas, que são os bloqueios, né? A questão igual eu cheguei a mencionar, a própria bomba de medicação, a questão de procedimentos de neuromodulação que a gente pode estar trabalhando junto, né? Então, a primeira coisa é ver como que vai ser a resposta a esse tratamento inicial, depois a gente pensar no tratamento mais invasivo e tudo para a dor mesmo, né? Doutora Mariana, quais são as terapias, né, inovadoras ou avanços recentes no tratamento da dor que você tem observado na prática? Olha, a gente tem um leque imenso para a gente abrir mão e lançar mão do tratamento, né? Principalmente alimentar, a gente sabe que tem alimentos que são extremamente inflamatórios e que perpetuam o quadro de dor, né? A gente sabe o quanto atividade física é extremamente importante, mas se o paciente ele está sentindo muita dor, como é que ele vai conseguir levantar da cama para poder fazer atividade física? Então é importante primeiro essa parte medicamentosa, né? Essa combinação tanto com procedimentos, que é no caso que o Dr. Marcelo explicou, dos bloqueios, mas as medicações para ter condição para o paciente, né, conseguir fazer a atividade física, porque dentro do nosso corpo a gente tem uma farmácia e a gente produz os nossos próprios opioides. Mas para isso a gente tem que dar essa condição para esse paciente. Doutor Marcelo, tem algo mais que você gostaria de acrescentar, implementar ainda na fala de vocês aqui na participação do Módulo Saúde? Bom, o primeiro ponto assim, que a gente vem reforçando é que a dor ela deve ser valorizada, né? Que muitas vezes não se valoriza, tá? É muito fácil você ver alguém que acabou de quebrar um fêmur e falar, tá com muita dor. Agora, um paciente que tem uma dor crônica lombar, que vai para a perna, que quando ele anda dói, quando ele deita dói, é um paciente que muitas vezes a família vê ele como um chato, a gente não tem a dimensão daquela dor crônica, né? Então, a primeira coisa é a gente valorizar a questão da dor crônica. Segunda coisa é a gente pensar que dor não é normal, não é um estado normal, né? Tem muito paciente que chega para mim e fala, mas eu tenho que acostumar com isso, né, doutor? Não vai ter outro jeito. Então, assim, não é normal. Isso cai a qualidade de vida muito, né? Porque você não se alimenta bem, você não consegue conviver bem, você não consegue dormir bem, né? Então, assim, a gente quer oferecer ajuda, a gente quer buscar ter melhora, né? E a gente está disponível para poder trabalhar junto com esses pacientes e buscar um melhor resultado, né? Doutor Marcelo também, a doutora Mariana, afeta até mentalmente também, né? Com certeza, com certeza. Eu sempre converso com os pacientes, assim, não existe uma separação do que é psicológico do que é físico, né? Na verdade, o indivíduo é um só, né? Não tem como falar, vou te separar da parte psicológica, vou tratar só o psicológico agora. Outra hora a gente trata a parte física. Não é. Então, se você está com dor crônica, é depressão, ansiedade, algumas dores são tão intensas que levam a pensamentos suicidas, né? Então, assim, a gente está lidando com algo que realmente traz um prejuízo muito grande, né? Doutora Mariana, algo mais a acrescentar nessa sua participação, dentro da sua área, dentro desse contexto aqui que a gente está destacando aqui em tema aqui no Módulo Saúde, juntamente com essa parceria com o doutor Marcelo? É justamente isso. A dor precisa ser valorizada, a dor precisa ser individualizada, a dor é uma experiência daquele ser humano. E ele não pode se acomodar e pensar, não vou fazer nada, não. Não,
ele tem o direito, ele merece restabelecer as suas condições para voltar para a sociedade, né? Então é isso que a gente está buscando. Muito bem, doutor Marcelo, algo mais acrescentar? Já quero aqui agradecer mais uma vez a sua participação. O tempo aqui, doutor Marcelo, passa rápido aqui no Módulo Saúde, mas é sempre bom contar com a participação, né, com a sua participação, agora com a participação aqui da doutora, aqui nesse quadro aqui, Módulo Saúde. Eu só tenho a agradecer e falar que a gente está disponível, sabe? Recente eu até mudei o consultório, a última vez que eu vim eu estava na Santa Casa, né? Atualmente eu estou na Praça Honorico Nunes, na frente da Santa Casa. Na frente agora. 623. Então, assim, a gente está lá, está disponível para atender. Precisou da gente, eu atendo na Policlínica também, nas quintas-feiras à tarde, né? É só encaminhar pelo posto de saúde, a gente está lá batalhando para ver se consegue ajudar um pouco mais a qualidade de vida dos nossos pacientes. Muito bem, doutora Mariana, obrigado também, tá, pela participação conosco aqui na Rádio Módulo FM, que a senhora possa retornar em outras oportunidades também. Obrigada. Muito bem, no Módulo Saúde desta quinta-feira recebi aqui o Dr. Marcelo Almeida e também a doutora Mariana Seabra, que participou comigo aqui no Módulo Saúde. Se de repente você perdeu a entrevista, calma, está lá no Facebook e no YouTube da Rádio Módulo FM. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira. Vem aí a segunda parte do Jornal da Módulo FM. Tenham todos uma ótima tarde. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.